Certo, pessoal, nós vamos estar fazendo live todos os dias, às 20 horas, com exceção do domingo. Domingo é 11 horas da manhã, ok? Muito bem, vamos começar trazendo o que nós pretendemos. Muitas pessoas perguntam... por que você está fazendo isso em relação a trazer essa informação? É porque a influência que a gente tem no consultório é de 1 a 1. E a influência que a gente tem numa live, por exemplo, essa live fica 24 horas no Instagram. A Débora, seja bem-vinda! E ela depois vai para o Facebook, né? A gente vai mandar para lá e para o YouTube também. Então, ela pode ajudar milhares de pessoas a se entenderem. A questão do processo psicológico é algo complexo, tá, pessoal? A gente estuda e a gente tenta, de certa forma, traduzir de maneira mais simples para você compreender como que processa o fenômeno psique ou alma. Então, a gente vai trazendo de maneira mais simples possível algumas teorias até complicadas. Por exemplo, de Jung, a gente vai estar trabalhando aqui. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de uma teoria do Jung. A teoria de Jung, a psicologia profunda de Jung, é uma das psicologias mais difíceis de se compreender. Mas nós vamos trazer de maneira bem simples, mastigadinho para você, em relação a como se estende esse processo no quesito coisa de casal. Todo o material, todo o bojo do material que eu for passar para vocês aqui, vai ser especificamente sobre casais, tá? Vai ser sobre o cônjuge. O que é que a gente pode aproveitar essas teorias para a gente compreender e algumas questões práticas, como minimizar e até resolver alguns conflitos que estão ligados à psique. Bom, eu trouxe um texto para a gente trabalhar hoje aqui e eu acredito que esse texto é muito, mas muito atualizado. Pra você ter uma ideia, esse texto se encontra... Eu vou sempre mencionar alguns textos da Bíblia, por quê? Porque eu creio que a Bíblia é o livro dos livros. E eu sempre vou estar usando textos bíblicos para embasar alguma coisa, porque eu acredito que, assim como Jung, a Bíblia ela contém o inconsciente coletivo de toda a humanidade. Eu creio que a Bíblia contém os conteúdos do inconsciente coletivo de toda a humanidade, de todos os tempos. Ok? Bom, o texto que eu quero meditar com vocês para nós desenrolarmos o assunto ligado a coisas de casal ou a relacionamento se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher. Aí o resto do texto aí os dois se tornarão uma só carne. Eu acho esse texto tão interessante e tão atual. Por que eu acho isso? Por que a Bíblia teve o cuidado de falar para o homem se apegar, aliás, o homem deixar pai e mãe e apegar-se à sua esposa? E isso não foi aplicado para a mulher. Você não vai ver assim, deixará a mulher, pai e mãe, uniciar o seu marido e tornarão os dois de sua carne. Você não vai ver esse texto, não existe. Mas você vai ver o texto falando que o homem, especificamente para a figura masculina, há uma necessidade dele desapegar do pai e da mãe e unir-se ou apegar-se à sua esposa. O homem, por natureza, de forma arquetípica, o masculino, de forma arquetípica, ele é muito ligado à lógica, ele não é muito ligado à emoção. Você pode perceber que até em todas as culturas, até você também que é homem está nos ouvindo, quando você era criança e começava a chorar, o seu pai dizia: homem não chora, não é? Então, de certa forma, essa questão de emoção não foi dada para nós, não foi trabalhada em nós. E isso faz o quê? Isso faz com que a gente, para a gente, emoção é um território estranho. Para todo homem, a maioria dos homens, salvo as exceções, eu vou estar falando sobre isso também aqui hoje, mas geralmente um homem, dentro de uma perspectiva arquetípica, ou seja, modelo antigo, modelo de coisas, modelo de ação, modelo de personalidade, você vai ver na maioria das culturas que o homem
ele é mais durão, ele é mais firme, ele é mais lógico, ele é mais razão, né? E desta forma, a gente tem dificuldade de lidar com a emoção, né? Salvo raras exceções, alguém que é muito terapeutizado ou que tem muita consciência consegue lidar com isso, mas a maioria esconde, a maioria tenta tampar, a maioria tenta esconder, de certa forma, distanciar desse quesito chamado emoção. Para o homem, lidar com a emoção é uma coisa complicada, é difícil. Então, por incrível que pareça, a palavra, ou a Bíblia, ela fala que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Geralmente no consultório a gente tem muito essa questão, né? O filhinho da mamãe, né? Ele ainda é tratado como filhinho da mamãe. Não que isso seja errado, mas o errado é eu ter a percepção que ainda sou filhinho da mamãe e esquecer que o meu papel principal não é filhinho, o meu papel principal é ser esposo agora. Eu casei, eu tenho uma esposa para protegê-la, eu tenho filhos para criar e eu tenho uma casa para proteger. Se a gente fosse olhar de uma forma assim bem explanada, bem profunda também em relação à questão da característica masculina, a mulher sempre procura um homem que dê para ela essa estabilidade. É bom que ele seja de certa forma racional mesmo, para ele dar uma estabilidade na emoção da mulher. Mas eu quero começar minha fala hoje falando em relação à questão do porquê deixar a mãe e unir-se à sua esposa. Se a gente fosse perguntar para as mulheres que estão nos ouvindo agora, né, a gente perguntaria assim: o que você mais deseja em um homem? Não precisa falar que é ao vivo. Hudson Nakamura, grande oftalmologista, meu amigão, seja bem-vindo, Hudson. Se a gente fosse perguntar o que a mulher quer de um homem, a gente poderia ter essa resposta com facilidade. Toda mulher pensa em um homem que esteja apaixonado por ela. Vocês podem até falar agora ao vivo aí, ó, no texto. Você vai perceber que as mulheres, o desejo, o sonho delas é ter um homem apaixonado por ela. E é por isso que o texto, ele é claro, ele diz: o homem apegar-se-á à sua esposa. Quando uma mulher tem um homem que é apegado a ela, gente, ela é feliz demais. Ela pode não ter o luxo que o dinheiro pode comprar, ela pode não ter as joias que o dinheiro pode comprar, mas se ela tem um homem... Olha o Hudson falando: eu sou apaixonado pela minha esposa. Oh, maravilha, eu sei disso, é verdade. É verdade. Então, o que acontece? Nós precisamos perceber que as mulheres querem um homem que seja apaixonado por elas. Há uma necessidade no coração da mulher. Você não vai ver muito um homem perguntando para a mulher: você me ama? Assim, é mais raro, tá, gente? Não estou falando que não tenha. Mas o homem, eu não fico perguntando para a Márcia se ela me ama. Eu não tenho essa necessidade. Para mim, ela me respeitando, ela valorizando o que eu faço para ela, já está de bom tamanho. Eu não preciso todo dia: você me ama? Mas você já percebeu que as mulheres o tempo todo estão pedindo e perguntando para o marido: você me ama? Se você falasse para uma mulher, aí ó, o Tiago está falando que ama a futura esposa dele. Se você perguntasse para a maioria dos homens se eles acham interessante a mulher ficar falando para eles que elas amam ele, não faz sentido. Para mim particularmente não faz sentido. E para a maioria, eu acredito, dos homens, isso não faz sentido. Nós não estamos atrás disso, mas as mulheres, elas precisam ser amadas. Ok, muito bem. Nós estamos vivendo em uma cultura, tá? Que é necessário, aliás, desde os primórdios até hoje, que esse homem se apegue a essa mulher e que seja exclusivo dela, né? É importante, eu acho que toda mulher, ela pensa assim, que o homem seja exclusivo dela. Mas, por outro lado, há uma necessidade dessa mulher acolher esse homem que está apegado a ela, ok? Se o homem se aproxima da mulher, se ele quer ficar junto com ela, por exemplo, tem homem que gosta de ficar andando com a mulher o tempo todo, isso é maravilhoso, é assim que se fundamenta o casamento.
Agora, se essa mulher não consegue acolher esse homem, como é que fica, hein? Se essa mulher não consegue acolher para dentro de si esse homem, complicado. A figura arquetípica feminina, ela é de acolhimento. Vamos pensar no útero, ok, pessoal? Vamos pensar no útero. O que o útero faz? O útero acolhe a semente que o homem coloca nela. E o útero é comparado à terra. E quando a semente é colocada no útero, esse útero tem que acolher essa terra. Tem que acolher essa semente. E quando ele acolhe essa semente, o que acontece? Essa semente brota. É lógico que a semente veio do homem. Mas essa mulher, ela tem uma grande participação de acolher com todo carinho essa semente. Né? E tem úteros que não fazem isso, não conseguem. Tem mulheres que têm que ficar de repouso. Eu não vou entrar em questão psicológica em relação a isso. Tem pessoas que têm que ficar o tempo todo, durante um período grande, porque o útero está expelindo, está jogando fora o feto. Vocês já viram isso? Mas isso não é o normal. O normal é que esse útero acolha. E isso é verdade. Agora, é necessário que essa mulher tenha no coração esse desejo arquetípico, né? De ser a que gera, de ser a que nutre. Seja bem-vinda, Elke. De ser a que nutre, a que acolhe, a que traz para si. Eu quero perguntar uma coisa para as mulheres que estão nos ouvindo. Primeiro eu quero perguntar para os homens, depois eu quero perguntar para as mulheres. As mulheres que estão ouvindo e o marido não está junto, depois você mostra esse vídeo para ele. Maridos, você é apegado à sua mulher? Eu não estou falando recém-casados, eu estou falando você é apegado à sua esposa com 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado? Você precisa ser apegado à sua esposa. Você precisa ser alegre. Agora, detalhe, para um homem se apegar a uma esposa, esta esposa, de certa forma, ela tem que ser atraente, né, gente? Não estou falando de beleza. Não estou falando de beleza, de aparência. Estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo para você que acontece. Tem homens que reclamam o seguinte: a mulher, aliás, ele chega do serviço para receber a mulher, e de repente, quando ele chega do serviço para receber a mulher, essa mulher, não, chega, não toca em mim não, distancia de mim. Eu não quero, eu estou cansada, eu estou com TPM, não quero que me beija, para de ficar pegando em mim. Essa mulher está sendo acolhedora? Como é que um homem vai se aproximar de uma mulher que quando ela está em TPM não toca em mim não, senão eu estou te mordendo? Vocês estão vendo? Tá, mas aí as mulheres falam, mas eu quando estou TPM eu estou ruim. Ok, então você vai ter que treinar para desenvolver a habilidade de, mesmo em situações de estresse, tratar o seu marido com amor e com carinho. Por quê? Porque você não quer viver a vida inteira com ele? Ok. Esse marido já está cumprindo uma ordem que foi dada para ele. Deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Ele já está fazendo isso. Então é importante que você, mulher, acolhe o seu marido. Isso faz parte para se manter um casamento duradouro, para se manter um casamento de forma tranquila. Olha, pessoal, as meninas e os rapazes, os homens e as mulheres, isso dentro do consultório te torna uma coisa tão desgastante que a gente escuta em relação aos casais, que tem homens que relatam: todas as vezes que eu vou fazer amor com a minha esposa, ela me rejeita, ela não está interessada em me acolher. Olha aí, ele sente como se estivesse sendo rejeitado. Quer dizer, já existe um texto antigo que está dizendo para o homem aproximar da mulher e se apegar a ela. Se apegar é se apaixonar, se apegar é interessar por ela, cada dia mais admirar ela. Cada dia que você vai crescendo nessa vida, você vai desenvolvendo a capacidade de se apaixonar várias vezes pela mesma mulher. Apaixonar-se por várias mulheres, isso não é o ideal. O ideal é você se apaixonar infinitas vezes pela mesma mulher. Cadê as mulheres? Não vão dar uma palminha aí, não? Um homem que se apaixonou por ela, um homem que se apaixona
e o homem que constantemente está se apaixonando pela mesma mulher. Isso é o sonho de consumo. Mas aí algumas pessoas vão me perguntar, como é possível, né, uma mulher não ter interesse pelo homem, nesse nível que eu estou falando de acolhimento? Como que é possível isso? Eu vou tratar de algumas questões ligadas a dois fatores importantes que são face interior, que é manifestada no homem e que é manifestada na mulher. Essa face interior é o ânimos e a ânima. Vocês já ouviram falar disso? Essa teoria é uma teoria de Jung e alguns não conseguem compreender, mas eu vou buscar esclarecer de maneira bem simples para você entender como que funciona isso. Esse vídeo vai ficar no ar e você pode rever isso, porque de repente para alguns é algo assim muito que nunca ouviram falar. Então, na teoria do psiquiatra, psicólogo Jung, ele vai falar sobre essas duas faces internas que estão dentro do indivíduo, na psique dele. É a face do ânimos, e a face da ânima. A ânima, tem um monte de gente dando salva para mim aqui, olha a situação que vocês viram, olha que gracinha lá, ó. Olha lá. Olha lá que bonitinho, que gracinha, tudo bonitinho. Vai ter uma festinha aqui no consultório, e aí o pessoal chegou para fazer algumas comemorações aqui. Muito bem. Aniversário do meu filho, nós vamos comemorar aqui. Muito bem, legal. Bom, eu vou falar então em relação como que isso pode afetar você como adulto, já uma pessoa de idade, já no que diz respeito a lidar com o oposto. Pessoal, preste atenção numa coisa. Relacionamento conjugal é uma coisa de extraterrestre. Como que pode um homem se relacionar com alguém que é totalmente diferente dele? Como é que você pode fazer isso? Deus é tão sábio e Deus é tão gênio que ele criou dentro do homem uma face do interior dele, uma face da alma dele, que é a parte da ânima, que dá o nome de ânima. É como se ele tivesse uma alma que ela tivesse comportamentos totalmente voltados para o feminino, ok? Mas por que o homem tem que ter essa parte da ânima? É o seguinte, essa parte da ânima, ela é formada com todos os relacionamentos que eu tive com mulheres na minha vida. Minha mãe, minha irmã, minha avó, minha tia, minha professora. Se essa relação ela foi positiva, tá tudo tranquilo, porque eu não vou ter nenhum problema de resistência em relação à figura feminina. Agora, se essa relação foi negativa, eu vou desenvolver uma ânima negativa. Tá, mas por que o homem precisa de uma alma feminina? Deus fez isso para ele aprender a se relacionar com a figura feminina. Porque se ele não tivesse isso, seria quase impossível ele aprender ou conseguir se relacionar com o totalmente oposto, que é o feminino. Muito bem. Quando esse homem tem essa ânima positiva, bem resolvida, tranquila, então o que acontece? Quando ele casa com uma mulher, ele vai entrar no estado de individuação completa. Por quê? Ele já tem uma boa resolução da figura feminina dentro dele, ok? Porque ele se relacionou e ele tem imagens, modelos arquetípicos, modelos antigos do que é uma mulher ideal, e ele casa com uma mulher e ele foi resolvido, então ele não vai ter problema com essa mulher, problemas maiores. Mas se ele tem aversão à mulher, porque as mulheres que passaram pela vida dele foram muito ruins, severas, então ele vai ter que tratar isso. Tem jeito? Tem. Tudo que é feito pode ser desfeito ou refeito. Então esse homem vai ter que passar por terapia, porque ele vai ter que aprender a lidar com essa ânima negativa. E como que ele vai fazer isso? Ele vai ter que aumentar a masculinidade dele para dar conta de lidar com essa alma feminina que está tentando boicotar ele no relacionamento feminino, ok? Tudo bem.
Isso vai ajudar, porque ele vai ter bons relacionamentos com a esposa. Vai ser relacionamento fácil, não vai ser complicado, não vai ser difícil, vai ser suave e tranquilo. Se isso acontecer, você pode ter certeza que esse homem vai ter bons relacionamentos com essa mulher, relacionamento duradouro, tranquilo, ok? Ele vai aprender com essa mulher e, por incrível que pareça, essa mulher, ela precisa de ter contato com essa figura masculina, porque ela tem uma alma masculina. Essa face interior dela, da alma, é masculina. E a saúde dessa mulher vai depender do relacionamento que ela teve com as figuras masculinas. Por isso que a gente sempre fala assim, ó, a gente fala para algumas pessoas, como é que é o relacionamento dessa sua namorada com o pai? Você precisa saber, é muito importante. A figura masculina, a forma como ela se relaciona com o pai, vai ficar muito enviesada pelo relacionamento que vai ter com você, porque você é figura masculina. Entendeu? É muito importante isso. Não estou falando que vai complicar completamente a relação, mas ela vai ter que ter mais esforço para dar conta de lidar com a figura masculina, porque a figura masculina para ela foi traumática. Tá, essa mulher então, se ela teve um bom pai, um avô, um tio, alguém que esteve próximo e deu suporte para ela criar esses modelos desde a infância de que a figura masculina não é ameaçadora, então ela não vai ter problema nenhum em relacionar com o masculino. Aliás, vai ser até fácil demais. Mas se essa mulher, ela teve problema no relacionamento com essa figura masculina, então ela vai ter um ânimos, que é uma face interna, interior, masculina, de aversão. Aí ela vai ter aversão, aí ela vai competir com esse homem, aí ela vai querer falar brava dentro de casa. Vocês já perceberam aquelas mulheres capitã, aquelas mulheres sargento? Mulher sargento é característica de uma mulher que o ânimos domina ela. Quer dizer, o ânimos, se fosse bem resolvido, mas só que o ânimos, ela deixou ele crescer tanto que ele assumiu o controle da alma dela, do ser dela, e ela vira uma sargentão. Vocês já viram aquelas mulheres aquela mulher que se masculiniza? Ela parece um machinho? Então, é porque a alma dela, que é masculina, que é ânimos, está dominando sobre ela. Ela tem que crescer essa feminilidade para dar conta de controlar e dominar esse ânimos, para que ele fique na posição que ele deveria ficar. Porque o ânimos foi colocado na mulher também para que ela compreenda a figura masculina. Até aí tudo bem, pessoal? Ok. Como é que fica agora uma mulher que ela tem problema em relação à alma dela, no que diz respeito à figura masculina? Que ela até fala assim, esse homem está querendo encostar em mim, encostar não, está querendo ficar encostado, está querendo ficar montado nas minhas costas, ele está querendo, não quer fazer nada, entendeu? Então, quando ela tem essa percepção, ela tem que desconfiar, alguma coisa está errada aí, porque a mulher ela tem que ser doce. Vou explicar uma coisa para vocês, bem sério, pessoal. O que um homem quer de uma mulher? Eu falei o que a mulher quer do homem, né? Agora, o que o homem quer de uma mulher? Uma mulher carinhosa que faça sexo com ele e que seja feliz com ele. Só isso. Agora, uma mulher brava, violenta, agressiva, que toda hora estressa, ela não está agindo como o modelo arquetípico feminino. Ah, mas eu sou feminista. Aí já é outra parada, né? Porque quem é feminista já diz que ser dócil, diz que ser acolhedora, isso aí é escravidão. Aí você tem que mudar, você tem que mudar toda a cultura e toda a história da humanidade. Então, isso acontece muitas vezes. Tem alguma pessoa falando aqui que viveu esse primeiro casamento. Então, muitas vezes isso está presente, pessoal. Isso está presente. As pessoas elas têm dificuldade. Você percebe no cônjuge essa dificuldade. Você quer ver uma coisa maravilhosa? É quando o homem está cansado, fez um monte de coisa, e ele chega em casa e a mulher está o tempo todo sorrindo para ele. Gente, esse homem é feliz demais. O que o homem quer mais da mulher do que o sorriso dela, a alegria dela, a felicidade dela, o contentamento dela? Vou contar uma história para vocês, bem pé de ouvido aqui agora. É uma história que está até na Bíblia, Davi, né? Davi era um rei poderoso, tinha várias mulheres, mas tinha um homem que trabalhava para ele, soldado do exército dele, que tinha uma mulher, e eles eram felizes.
eles não tinham riquezas, eram até razoavelmente assim, não tinham grandes condições. No entanto, ele invejou a esposa daquele homem chamado Urias e foi lá e deitou, coabitou com ela, e aí depois ainda mandou matar o próprio Urias no campo de guerra, no campo de batalha. Por que acontece isso? É porque essa questão de relacionamento, pessoal, é a coisa mais cara, mais importante que um homem e uma mulher podem ter. Você que está no relacionamento com seu marido, desculpe, e o seu relacionamento ele é extremamente maravilhoso, fique feliz com isso. Isso é o suprassumo. Isso é o que tem de mais importante. Nesses 21 dias nós estaremos falando sobre coisas que podem fortalecer. E nesse caso especificamente da ânima, no caso do homem, e do ânimos, no caso da mulher, você precisa ter esse conhecimento para saber que o que está dominando você é você mesmo ou é a sua alma. Ah, mas a minha alma me domina mesmo. Pois é, 500 anos antes de Cristo, grandes filósofos já falavam que a alma é como uma carruagem. E se você não assumir o controle dessa carruagem, como o cocheiro com a sua racionalidade, ela vai te dominar e vai te jogar no precipício. Alguns outros autores vão dizer, isso bem antes de existir a psicologia oficialmente, eles vão dizer que a alma é como um cavalo bravo. Se você não domina, ele domina você. Nós precisamos aprender a dominar a nossa alma. Aliás, é nós que mandamos nela e não ela que comanda e que nos comanda. Só que para mim ter esse domínio, eu preciso ter certo conhecimento, porque o conhecimento traz poder. Então muitas pessoas, elas vivem essa situação, não sabem como agir, procuram toda forma de recurso para ver se ameniza, buscam coisas externas para ver se trazem equilíbrio para a sua alma, só que a alma ela não lida com coisas materiais. Ela não lida com isso, porque ela é imaterial. Ela não pode ser tocada nem medida como as outras coisas que são tangíveis, mas ela pode ser o quê? Controlada, dominada. Então, esses princípios que eu estou trazendo para vocês, eles são muito importantes, porque de certa forma, eles trazem tudo o que nós precisamos para que nós possamos nos tornar melhores no que diz respeito ao nosso relacionamento. Quer dizer, uma mulher que acolhe o homem, esse homem que se apega à mulher, está resolvido. Está resolvido porque foi para isso mesmo que nós fomos criados. Aliás, foi para isso mesmo que nós casamos. Todos os homens que casaram é porque eles não conseguiam e não conseguiram viver sem a compreensão do que internamente eles têm. Olha aqui, pessoal, olha que coisa interessante. Se eu for mulher agora, esse ânimos e essa ânima é tão complexo de se compreender que instintivamente nós temos desejo de conhecer, nós homens, conhecer a mulher, para nós podermos compreender um pouquinho do que está no nosso inconsciente escondido, abafado. O próprio Jung vai dizer que a individuação só é possível de maneira mais profunda quando nós estamos no relacionamento com o sexo oposto. Olha o tanto que é poderoso isso. Olha o tanto que é poderoso essa questão, né, de estar buscando relacionar com aquele totalmente diferente de nós. É um milagre. Os relacionamentos são milagres. Relacionamento com o sexo oposto é um milagre, porque você vai se relacionar com alguém que é diferente, e porque é diferente, ele te completa. Ele vai trazer a parte que estava faltando, não é? Eu quero pontuar uma questão que também acontece muito nos consultórios. O meu marido, ele é muito incisivo, muito insistente. Em alguns momentos ele é até agressivo. Você casou com homem ou com mulher? Porque se você casou com um homem, arquetipicamente, o homem é isso mesmo.
E ele casa com a mulher para ele aprender a docilidade da mulher. A mulher, dentro do padrão arquetípico, ela é muito passiva, ela recebe. Tanto na relação sexual, ela recebe o homem, ou não é? Ela acolhe, na relação sexual, ela acolhe o homem. Então ela tem que ter um coração muito bom para acolher. Ela tem que ter um coração muito bom. Se ela tiver com raiva ou com ódio, não vai acontecer. Nem o ato sexual, vocês concordam comigo? Uma mulher nervosa, brava, com raiva e magoada com o homem, ela não vai acolher ele. Por isso que, para nós, os homens é diferente em relação a essas questões. Né? Então, há uma necessidade de nós, homens, mantermos as nossas mulheres felizes, dar para elas o amor, dar para elas o carinho, tratar elas como a parte mais frágil. E tem mulher que vai falar, eu não sou frágil, não. Vocês são comparados a um vaso. Ok? As mulheres são comparadas a um vaso. Elas recebem, elas são um vaso. Por isso que elas são comparadas mais frágeis. É por isso que em todas as literaturas você vai olhar essa especificidade de que a mulher ela é frágil, ela é um vaso. E o homem tem que cuidar dela, o homem tem que zelar dela. Por isso que é importante o homem proteger. Uma mulher que ela está casada com um homem, ela se sente protegida, ela se sente amada, o que ela quer mais? Não é? Ó, Marley, seja bem-vindo. Então, a mulher precisa de nós, homens, ela sentir esse acolhimento, sentir essa proteção, aliás, e o homem precisa se sentir acolhido pela mulher. A mulher que não acolhe o homem, a mulher que não quer inserir, que o homem esteja no contexto dela, é complicado. Já que nós temos um mandamento dizendo o homem deve apegar-se à sua esposa, essa mulher então tem que acolher esse homem que está indo para lidar com ela, para interagir com ela, para os dois tornarem uma só carne. E na relação sexual é o ápice do cumprimento dessa questão. Quer dizer, a gente vive o relacionamento o dia inteiro da mulher querendo acolher esse homem, querendo acolher o carinho desse homem. Né? Tem mulher que já diz assim, eu não gosto que ele venha fazer carinho em mim, porque toda vez que ele vem fazer carinho em mim, ele está querendo alguma coisa. Gente, mas as mulheres, eu não estou falando que tem que fazer isso todo dia, ou ter relação sexual, mas enfim, é necessário você estar acolhendo este homem, acolhendo o carinho dele. Nunca rejeite o carinho de um homem, não faça isso. Porque ele já está fazendo alguma coisa por instinto, ou porque ele tem resolvido a questão arquetípica de modelo feminino em relação à sua alma. Então é importante que nós tenhamos esta questão bem resolvida, para a gente poder desenvolver esse relacionamento duradouro, gente. É muito importante isso, porque, Hugo, seja bem-vindo. Quantos casamentos nós temos, e no começo era só alegria, né? Eu costumo dizer assim, que a relação conjugal o relacionamento com o sexo oposto é tão complicado que só uma atração poderosíssima para unir duas pessoas tão diferentes. Muito bem, isso é o nome a gente dá paixão. Só que depois de um certo tempo tem que ter assimilado o amor, porque o amor é que vai dar condições de permanecer essa relação, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então você vai aprendendo a amar. E tem pessoas que estão casadas há 30 anos e estão querendo mudar o marido até hoje. E tem homens que estão casados com a mulher e estão tentando mudar ela até hoje. Essa questão relacionada à mudança, esta questão relacionada a conhecer um ao outro, é importante que nós conheçamos a nós. O maior problema do relacionamento não é o que o outro faz comigo, mas é o que eu faço com ele. Não fique pensando o que o outro pode te dar, não. Fique pensando o que você pode dar para o outro. E a sua relação vai ser muito melhor. Pense o que você pode fazer para que, de certa forma,
Deus possa penetrar no seu coração e você possa preencher essa mulher de alegria e felicidade. Escute uma coisa, todos nós, seres humanos, estamos buscando o Éden perdido. Adão e Eva no jardim do Éden, aquela história, para alguns mitos, para outros fatos, ela é algo extraordinário, porque demonstra que tudo estava muito bem, de repente eles foram expulsos. Eu não sei se no seu casamento tem alguma coisa assim, mas eu quero te convidar para resgatar o Éden perdido. E o Éden é dentro de nós. É nós amando a pessoa que nós temos, é nós nos apegando a ela, cada dia mais renovando os laços de união, para que a cada dia mais nós possamos melhorar a nossa relação e, de certa forma, atingir de forma bem constante, consistente, uma relação saudável, uma relação que vale a pena. Ficar casado por ficar casado é complicado, gente. Eu sei como que é isso. Tem gente que está mantendo a relação e está cansado, é pesado. Carregar 5 quilos de peso por uma hora é uma coisa, por um dia é pesado, por um mês é quase suportável, por um ano. Então, seja livre, seja tranquilo, ame aquela pessoa que você escolheu para estar junto com você e, de certa forma, você vai conseguir atingir o ponto G, né, que ajuda você a ter um casamento que relembre, de certa forma, aquilo que Adão e Eva no jardim do Éden perderam. Agora, para isso é preciso 2 coisas, né, pessoal? Que o homem se achegue a você, mulher, e que você acolha este homem no seu coração, na sua alma e no seu ser. Ok? Um grande abraço. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Espero você aqui nesse mesmo canal, nesses 21 dias de coisas de casal. A Lorena está mandando um abraço para o Federico. Ok, ele está fazendo 23 anos hoje. Pessoal, um grande abraço e até amanhã, às 20 horas. Muito obrigado e até lá. Até mais.